Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Vocês devem ter acompanhado diversas reportagens acerca do desembargador paulista que, ao ser flagrado em uma praia sem máscara, desacatou um guarda municipal e, inclusive, rasgou a multa que lhe foi atribuída. Acho que o assunto em si dispensa maiores comentários, além das observações óbvias, é claro, de que se trata ali de uma pessoa muito arrogante, de uma pessoa que se acredita acima das leis e que não hesita em humilhar um servidor público em pleno exercício do seu dever de ofício. Contudo, tentarei utilizar aqui este assunto apenas como mote, como pretexto para abordar, para suscitar alguns problemas muito sérios relativos tanto ao nosso poder judiciário quanto ao nosso sistema judicial em si. Antes de mais nada, uma pergunta. Vocês acreditam que essa conduta desrespeitosa, para dizer o mínimo, essa conduta do desembargador, venha a acarretar para ele alguma punição muito séria, muito grave? Gostaria de ouvir aqui a opinião, os palpites de vocês no comentário. Eu, sinceramente, não acredito que ele seja verdadeiramente punido de forma severa. E por quê? Simplesmente porque a lei que dispõe sobre a atividade dele, ou seja, a lei orgânica da magistratura, cujo link deixarei aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar na íntegra, a lei que dispõe sobre atividades de magistrados no Brasil coloca essa categoria de profissionais em uma posição incomparavelmente mais favorável quando pensamos nas demais categorias profissionais. A que desejo me referir? Como vocês poderão observar da leitura da Lei Orgânica da Magistratura, vão lá e confiram, por favor. O único dispositivo que alude à possibilidade de demissão do magistrado, ou seja, perda do cargo e perda dos vencimentos, é o artigo 26, exatamente o único artigo que foi vetado, portanto, não se acha em vigor. Dessa forma, acredito que a sanção mais grave para esse magistrado, para esse desembargador, seja realmente a sua aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Em outras palavras, ele desacata um agente público, ele desobedece às leis da sua cidade, da sua localidade, e ele possivelmente venha a ser apenas afastado das suas funções, mas percebendo a sua farta remuneração, a sua farta aposentadoria. E por falar em aposentadoria, vamos a um tema bastante sensível em relação ao judiciário. Qual vocês imaginam que seja a dimensão dos custos do judiciário no Brasil? Segundo uma reportagem publicada em dezembro de 2018 pela revista Exame, cujo link também deixarei aqui na descrição, os gastos do Brasil com o judiciário correspondem a 2% do nosso PIB, ou seja, 4 vezes mais que a média dos países da OCDE. Portanto, como de lá para cá não se procedeu a qualquer reforma para alterar esse estado de coisas, continuamos mesmo com um judiciário que nos custa bastante caro. Aliás, em vídeo anterior já tive a oportunidade de comentar que também
Também, segundo um estudo bem recente do Banco Mundial, o judiciário é o poder que nos custa mais caro dentre os 3 poderes da nossa República. Dessa forma, com tantas benesses pecuniárias e ainda com o poder da caneta nas mãos, acho que um ser humano deveria ser um verdadeiro poço de virtudes para não se sentir um semideus. Talvez todas essas vantagens, esses privilégios de toda a natureza concedidos aos nossos magistrados, talvez todos esses aspectos expliquem um pouco a arrogância desse desembargador paulista, assim como de vários de seus colegas que afirmam que não recebem advogados, embora os advogados falem pelas partes, representem as partes e tenham todo o direito de serem recebidos nos gabinetes de juízes e desembargadores. Contudo, vários magistrados não se acanham em dizer simplesmente que não recebem advogados. Também temos vários magistrados que não hesitam um minuto em ordenar que advogados simplesmente calem a boca durante audiências, sob pena de voz de prisão. Essa é uma situação muito mais frequente do que vocês podem imaginar. Todos os advogados que estiverem me escutando agora, nesse momento, saberão exatamente do que eu estou falando. E também temos muitos juízes que não se envergonham em afirmar que tem verdadeira ojeriza a palavra controle, como ouvi com todas as letras da boca de uma determinada juíza já aposentada e bem conhecida no nosso cenário nacional. Portanto, temos aí uma situação de vários problemas, uma justiça cara e, infelizmente, pouco eficiente. Pouco eficiente por quê? Porque, como vocês bem sabem, é um fato notório, até mesmo para quem não atue na área jurídica, os processos no Brasil costumam tramitar por longuíssimos anos pelas varas, em seguida pelos tribunais de justiça, pelos tribunais regionais federais, muitas vezes pelos tribunais superiores, e aí por aí vai, por todas as instâncias judiciais. Dessa forma, nos perguntamos, para que pagamos tão caro? Para que tudo isso, afinal? A resposta não é muito animadora, infelizmente, para termos uma justiça pouco eficaz, uma justiça que tarda, e como já dizia Rui Barbosa, toda justiça que tarda, falha. Apenas para ilustrar um pouco do que eu estou falando, sobretudo para as pessoas que forem estranhas ao universo jurídico, imaginem que há alguns anos atrás escutei de um certo cliente estrangeiro uma interrogação que me deixou muito perplexa. Me indagou este cliente, abre aspas, do que nos serve a mais linda sentença se não conseguimos executar a ordem judicial, ou seja, fazer com que a parte contrária efetivamente nos pague o valor arbitrado pelo juiz. Talvez essa interrogação forneça a vocês a exata medida da pouca eficiência do nosso sistema judicial. Um sistema, reitero eu, muito caro, com custas elevadíssimas envolvidas nos processos, tanto na propositura de ações, quanto no oferecimento de recursos. Em todas as instâncias, você arca com custas muito elevadas, a menos que você seja beneficiário de justiça gratuita, e aí você assume uma posição de coitadinho, entre aspas, na nossa justiça de viés, aliás, bastante assistencialista.
mas acredito que essa frase do meu cliente dê a exata noção do que é aguardar por anos e anos a fio o cumprimento de uma sentença que não chega, o resultado final. E qual é o resultado final? Pode ser o pagamento de uma determinada quantia a que alguém tenha direito, pode ser uma determinada ordem para o cumprimento de uma obrigação contratual, pode ser uma determinação de qualquer espécie, conforme for o objeto daquela ação. Esse é um quadro de uma justiça, infelizmente, muito ineficiente, onde vários membros se dão mesmo a essas atitudes arrogantes e muitas vezes negligenciam os seus deveres funcionais. Aliás, acerca da ineficiência da nossa justiça, vale aqui reiterar um aspecto que possivelmente já seja do conhecimento de vocês, mas que é um aspecto muito delicado. Pensem aqui, um país onde a justiça pode levar anos para efetuar uma determinada medida, como essas que eu coloquei a vocês, o pagamento de uma quantia em dinheiro, o cumprimento de uma determinada obrigação contratual, um país que leva anos para a efetivação dessas medidas junto aos nossos tribunais, é claro que repele, é claro que afugenta investidores. Afinal, se você fosse estrangeiro e fosse fazer um estudo de mercado para alocação de recursos aqui, você investiria $1 sequer do seu patrimônio num país onde o judiciário é tão caro, onde pode ser tão custoso e pode ter de se aguardar anos a fio até o cumprimento de uma determinada ordem judicial? Você investiria em um país desses? Infelizmente, muitos investidores deixam de trazer seus recursos ao Brasil exatamente devido a esses vícios sistêmicos do nosso poder judiciário, que são uma parte integrante bem relevante do chamado custo Brasil. Assim, me pergunto, quanto tempo a nossa sociedade brasileira levará para exigir uma revisão de todo esse sistema, uma revisão da arrogância no tratamento de grande parte dos magistrados, uma revisão no pagamento desses custos elevadíssimos para a manutenção dessa casta de magistrados, como se fossem quase que uma nobreza medieval que raramente baixa os olhos para outras categorias de seres humanos, para os seres humanos mortais, nesse caso, para aqueles que pagam as suas contas. Quanto tempo teremos de aguardar para uma reformulação desse sistema? Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.